livre-arbítrio, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco para discussão sobre esse assunto, né? Em tempos de solipsismo judicial, em termos de julgamentos, o julgamento conforme minha consciência, que consciência é essa? Quer dizer, ele escolhe, não escolhe? Mas aí tem uma pergunta anterior, né, que eu fazia, eu repito, para quem está ligando agora com a televisão dinâmica. Se o Santo Agostinho discute o livre-arbítrio, que o Mário trouxe, e isso é 1.200 anos antes, ou 1.200 e tal, antes da discussão do sujeito da modernidade. Bom, depois do sujeito da modernidade, ainda assim nós demoramos para ter angústia, porque eu preciso saber que sofro, porque sofro, enfim, eu discuto, né? Enfim, como que se explicam essas questões? Começa pelo Mário. Tem um ponto a ser retomado. Por que há um ressurgimento tão forte das religiões? Atualmente? Atualmente. Sim. Tá? Então, há uma questão, tem várias hipóteses, né? Mas há uma questão que a modernidade coloca, vamos dizer assim, que é o pós-metafísico, em que duas perguntas que as religiões respondem e que ficam em aberto. Uma pergunta é, quem sou eu? E a outra pergunta, o que eu faço com a minha vida? Né? E perguntas que a religião sempre soube responder. Então, quando essas duas perguntas ficam em aberto, a religião ressurge. Né? E isso a gente pode pegar outros momentos. Quando isso acontece em Roma, Grécia e Roma, e vem o cristianismo e tem uma resposta, o cristianismo tem o seu lugar. Vê? Me parece que teria a ver com isso. Quando eu não tenho resposta a essas duas perguntas, eu sou tomado de angústia, porque eu tenho que me haver com isso, né? Com esse desconhecido. O que eu faço com a minha vida e quem sou eu. Né? Ok, mas isso, você está discutindo a questão. Tá. Eu queria remontar como que isso se adianta mais de 1000 anos antes, o livre-arbítrio, e qual é a relação disso, digamos, com o sujeito que sai para fora e diz, agora eu vou explicar o mundo, eu cogito, ergo sum, e a partir daí você tem a modernidade, digamos assim, de grosso modo falando. Mas talvez eu possa colocar um elemento aí, que por que era preciso o livre-arbítrio na religião, né, sobretudo aqui nós estamos falando da tradição cristã, ele era preciso porque é preciso localizar o sujeito que tem que ter a culpa, quer dizer, a questão é individual. Então, a individuação, ela é fundamental para que funcione o esquema da culpa, né? do pecado, porque é o sujeito. E então está colocado no sujeito o centro da escolha que ele fez, e ele é responsável por ela, mas ele também pode se resgatar, e ele se resgata quando ele atende ao chamamento de Deus. Então, essa história, ela antecede, de fato, a modernidade. E isso a modernidade não apagou, ela simplesmente fortaleceu esse polo em detrimento do polo de Deus. Então, agora, coloca a nossa possibilidade, a liberdade está mantida, você pode, e para que você faça a boa escolha, você precisa conhecer. Então, ao invés de ouvir o que Deus está dizendo, você tem que conhecer e tem que tomar as decisões a partir do seu próprio conhecimento e conhecer o máximo possível. E aí vem um ponto interessante, porque a ideia de que a verdade te aponta também o caminho do valor. Sim, essa conexão. Mas isso não funciona, porque quanto mais ciência, menos valor você encontra no mundo. Aqui, para retomar o Weber de novo, né, é o Entzauberung der Welt. O mundo fica desenfeitiçado. Desencantado. Desencantado, que permite que a gente construa o sentido, né? Esse é o outro lado, né? Abre o espaço para você construir o sentido e não simplesmente receber a tradição como algo dado ou como algo fechado. Então, um aspecto que eu acho mais interessante, que também aqui no livro então do Beckett é interessante, porque aqui é um personagem que ele sustenta, digamos assim, a própria angústia. Ele não quer se livrar dela, né? Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em seguir, às vezes não sabendo exatamente o que ele está fazendo, mas ele continua escrevendo, ele continua, enfim andando de bicicleta, quer dizer, volta a frase, né? Quer dizer, eu não posso continuar, eu vou continuar, né? Então, sustentando a angústia e, claro, mostrando um pouco desse vazio de sentido, mas também tem esse aspecto da liberdade, né? Que
se abre aí. Quer dizer, não é só desespero, né? Tem... Não é desse desespero, lado mas não também. é liberdade. Eu não diria que é liberdade. Pode não ser desespero. Não, nós podemos chegar a um acordo. É uma liberdade determinada, é uma agência no contextual, mas tem um Mas espaço. veja só, liberdade determinada significa em parte ou determinada no sentido de que ela está determinada? Mas tem... Estou só querendo pegar a palavra. tem A uma... liberdade determinada, se dá conta? É uma Sim, autonomia exato. situada. Determinada por alguém ou ela é em parte? Isso, mas se eu ficar com um conceito de liberdade muito, aí eu acho que, voltando à questão, quer dizer, que seria esse de decidir no vazio. Esse não existe mais, né? Então, se eu quiser mudar o termo, eu posso mudar. Então, não vou chamar mais de liberdade, eu vou chamar de... Agora, então, eu só vou chamar de liberdade a ação no completo vazio, né? Por isso que eu estou falando, quer dizer, acho que tem uma ação livre contextual, tem um espaço de escolha, tem uma indeterminação que você tem que preencher com uma escolha. Acho que assim a gente faz acordo, talvez. Talvez a ideia de liberdade de Spinoza possa nos ajudar. Sim. Que para Spinoza a liberdade é eu assumir os determinismos. Né? Eu poder me apropriar dos determinismos que caem sobre mim. Né? Isso que seria o ato de liberdade. Né? Quer dizer, mas eu acho que Beckett tem uma coisa extraordinária nesse texto que você traz, né? que é isso, que o personagem ele não desiste. Né? Essa posição de não desistir. Eu preciso continuar, né? É continuar. Não desistir da existência. Mas isso me coloca uma questão que nós estamos com um sujeito novo, um neossujeito, fruto do modelo neoliberal, da sociedade de consumo, que entra nessa perspectiva de que ele é autônomo absolutamente. Isso é uma tese vendida com muito sucesso, inclusive pelas pentecostais. Sim. Pelas igrejas pentecostais também. Quer dizer, não há intermediações. Você mesmo, quer dizer, e põe a mão na sua cabeça, quer dizer, embora tenha o transcendente, mas você é o cara. Essa é uma ideia que se vende também. Ou você é empreendedor. Por que os livros de autoajuda fazem tanto sucesso? Exatamente. Por causa desse neo-sujeito, que é jogado no mundo e vai se dar. Não tem mais, você não é fruto de uma estrutura, você é sozinho, você pode ser um self-made man. O Barão de Münchhausen, né? Estou afundado na lama e saio puxando meus próprios cabelos. Tem uma particularidade deste fenômeno, que é o apagamento das oposições. Porque quando é que eu me oponho? Quando o outro me impõe algo e eu me oponho. Há uma discussão, como nós aqui, nós estamos discutindo. E é um apagamento do pensar, porque o pensar, desde os gregos, é a diferença. Né? Que é o justo? Eu só sei se eu localizo o que é o injusto. Né? Quer dizer, o pensar implica sempre uma dialética de oposições. E nós temos um apagamento progressivo disso. E aí vem uma questão só para ajudar, né, dessa angústia, né? Como é que se coloca tudo isso que vocês estão falando? O sujeito, eu tenho o peso do tempo, decrepitude, não posso pegar a Maserati do vizinho, está proibido, não posso nem pegar a mulher do vizinho, o homem do vizinho, enfim, como queiro, e sei que vou morrer. Isso é um legado terrível da modernidade. Isso, mas tem esse lado que eu estou tentando ressaltar, que eu acho que tem essa, inclusive, recompensa psíquica de você conseguir um certo domínio do mundo pelo seu próprio pensamento. Você se torna, quer dizer, ao mesmo tempo jogado no mundo e sem nenhum valor absoluto, mas também com a possibilidade de se afirmar dando sentido para as coisas. Né? Então, tem esses dois lados. Tem uma recompensa nisso, né, que pode gerar uma imensa patologia, de você achar que você pode controlar tudo e que você pode se desvencilhar completamente das circunstâncias. Mas acho que não é só desespero. Tem esse lado de força e de liberdade, de autonomia que acaba reforçando o sujeito e dá uma certa recompensa. Né? Então, a modernidade não é só desespero. Eu não sei se E o Beckett continua, quer dizer, o personagem continua, né? Ele não se mata. Sim, bom, isso é interessante porque dá a ideia, o modo como se apresenta, que ele continua porque ele toma uma decisão.
a decisão de não interromper a existência. Mas pode ser visto de outro modo. E esse eu acho que é o ponto interessante. Parece que nós construímos a nossa narrativa do sujeito, esse que a modernidade criou e que nós próprios então alimentamos. O século XIX alimenta com romances, então agora nós podemos escrever a vida, etc. Então dá a impressão que nós temos uma autonomia enorme, que nós podemos decidir, então nós temos que decidir sobre a nossa existência, sobre isso, todas essas dimensões, e no fundo nós não temos. Ele não pode, mas ele segue. E ele segue por quê? Ele segue porque... Ele não sabe por quê. Mas nem precisa saber. Mas tem uma força. Isso, porque ele não está mais esperando Deus responder. Ele vai construir. Ele fica esperando o Godot. Então eles não falam, chega, vamos tomar um café, o Godot não vai vir, entendeu? Chega, vamos comer um churrasco. Não, eles continuam esperando o Godot. É interessante isso, porque nós podemos retomar o churrasco sempre pode ser uma solução, simbolicamente, né, na frase. Mas claro, para muita coisa. Não, churrasco, ou vou tomar um vinho, ou vou viver, vou isso. Tomar, porque é inexorável esse negócio, isso. Então, ou de fato é, e portanto eu não tenho nenhum sentido, ou eu tenho que buscar constantemente sentidos, e o sentido dos sentidos para saber... Como que eu me dou, como é que eu me envolvo nisso, como é que eu saio dessa, né? Ou nós fazemos um movimento que já por falar de religião, outras religiões fizeram, que é justamente o movimento do apagamento progressivo da subjetividade ou da egocentricidade. Sim. Porque a excessiva egocentricidade que foi se criando, então ela nos angustia, porque nós temos escolhas, e as escolhas elas são demandantes. E há um movimento, então, que é, bom, eu não posso decidir, mas eu não preciso decidir. Então, esse encontro que é o encontro que se anuncia em textos existencialistas, era um encontro que talvez as religiões orientais tivessem promovido. Esse tipo de arrefecimento da própria egocentricidade para que você se acalme. Então, aí sendo um pouco, talvez, vocês vão me desculpar, sendo um pouco socialista, vamos dizer assim. Eu vou pedir desculpas porque hoje em dia você pode apanhar falando isso. Mas será que essa híbris do controle não tem a ver com o sistema capitalista? Porque nesses autores não é isso, né? Eles têm uma experiência de, assim, não tem essa potência toda de construir o mundo. Não, ele está esperando o Godot, ele não está fazendo mais nada do que isso. Ele está tentando viver ali. Então, é uma morte de Deus que não é vivida como onipotência, né? Será que não é quando o sistema capitalista e a ciência se junta com a economia que essa onipotência de fato se torna um problema? Eu tenho algo a dizer sobre isso. Mas desculpem, eu vou chamar o falar em socialismo o último bloco. Posso ser. Isso é que nem no direito, falar em positivismo, o cara acha que o sujeito é uma ofensa. Pode apanhar, né? Vamos agora para um rápido intervalo, já chegamos, vamos para o último bloco, a coisa vai. Estamos discutindo livre-arbítrio, né? Essa relação tema com a atualidade. Também queria perguntar no próximo bloco, além dessa questão que quero ouvir o Mário também, sobre o que o Adriano está dizendo, sobre essa dessubjetivação da certa pós-modernidade que transforma tudo em narrativa e o que isso tem a ver com o modo também de eu me proteger em face dessa complexidade toda. Fique aí, rapidinho, já voltamos. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute livre-arbítrio. É uma pergunta que não vamos poder deixar de falar, que é quando se o juiz pode escolher entre duas teses ou três teses, e ele diz que escolhe porque ele é um sujeito que tem esse poder de escolha. Isso não dá para deixar de responder ou tentar responder também na sequência do Adriano, do Mário, enfim. Não vamos perder isso. Tá, então nos lembre disso, mas eu quero falar do socialismo, sem pedir desculpas. A desculpa foi irônica, como o Beckett é irônico. Né? Então, vou dizer isso também. Mas para dizer exatamente que o socialismo tem uma pretensão enorme. De responder a isso. Exatamente. E de responder a isso, Te aliviar.
Não, mas não com menos racionalidade, não com menos controle, com mais. Depende da versão do socialismo. Aí você está falando do socialismo real soviético que todos abominamos. Não, mas da própria natureza. Ou o positivismo da Segunda Internacional, também abominamos. Mas da própria concepção. Mas que eu estou era... na escola de Frankfurt. Tá bom, você. Mas a própria concepção, como o século XIX punha, o que ele interpretava? Interpretava que o mercado era caótico, porque nessa leitura, que é uma leitura materialista, então há uma sequência de eficiências. E o próximo sistema será mais eficiente, porque justamente ele será controlado mais racionalmente, porque o mercado é caótico. Então veja que a utopia do socialismo e do comunismo é uma utopia da razão e da autonomia. Só aí nós teremos emancipação. É muito interessante isso. O que os ingleses tinham aceito antes, e isso é interessante nessa direção do que eu dizia, né, é que, bom, nós somos só isso, nós não somos mais, nós não vamos ser emancipados nunca, no sentido de que a gente realmente vai ter controle sobre as coisas. Então é uma certa aceitação, podemos pensar então que é uma certa aceitação das nossas limitações, e que elas só podem ser resolvidas no atrito, né, e no confronto. E aqui abre talvez espaço para a decisão do juiz, que é uma das maneiras limitadas, humanas, terrenas, imanentes, de decidir sobre conflitos, né? Então... Mas eu acho que a questão que você coloca teria que ser pensado no que nós estamos vivendo, que é o neoliberalismo, né? Eu acho que tem que ser pensado nesse contexto, essa discussão da liberdade, né? Quer dizer, porque o neoliberalismo, ele nos faz uma promessa de que a gente pode escolher o que quiser, né? Pode escolher o que quiser. E a promessa de que aquilo que nós buscamos na vida, o mercado sabe o que é, né? Então, nós criamos uma espécie de delírio de que somos livres para tudo, né? E nos tornamos reféns daquilo que consumimos, né? Nos tornamos refém do objeto de consumo. Sim. Né? Retroalimenta. Retroalimenta. Né? Veja, pergunta quantas pessoas podem desligar da tomada o seu aparelho de televisão ou os equipamentos e passar o fim de semana. Entra em crise, entra em angústia, né? E além disso, nós estamos substituindo, eu gosto muito das viagens de Gulliver, do personagem, quando o cientista da Lapúcia, o lapuciano, que ele quer, os discursos são longos, ele quer substituir por monossílabos, e o outro é o grande inventor, ele extinguiu as palavras. Em vez da palavra, traz a coisa. É uma crítica à pré-modernidade, enfim. Mas é genial, ele escreveu em 1726. Mas e hoje? Eu só estou querendo dizer isso hoje. O sujeito tem 1000 minutos no telefone, usa 5, porque ele só passa o WhatsApp. E no WhatsApp, ao invés de escrever, ele bota emoji. Então ele está trazendo a coisa, ele está te dando um símbolo. Ou outro cientista anterior da Lapúcia que substitui por monossílabos. Pode ser um grunhido, uma onomatopeia. Mas o que a gente está fazendo somos reféns do objeto de consumo. Ele nos escravizou e a gente não se dá conta. O Adriano me manda um negócio e eu boto um positivo para o Adriano. Vem para o programa. Não fiz isso, mas estou dizendo, uma metáfora. Eu não tenho feito isso. Cada vez que eu vou botar um emoji, Zé Rodrigo, eu não boto o positivo ou aquelas carinhas. Eu procuro evitar o máximo possível, porque eu ainda sei escrever. Eu sou um moderno, sabe? Angustiado. E quando tem que passar pelas palavras, né? Aí tu tem que suportar a heteronomia da linguagem. Isso. Né? Essa é incontornável. Mas se cria a ilusão de que essa heteronomia seria dispensável. Claro. Acho que essa é a questão. E que você tem o livre-arbítrio nesse sentido, do conceito que nós falamos, para se livrar disso e passar por cima, porque você não depende disso. Porque você pode controlar. Sim. Como se eu tivesse uma Bodenlosigkeit, quer dizer, um lugar
um grau zero, não tem fundo, e eu saio daqui e falo de um mundo. É uma coisa meio... que esse mundo, digamos assim, do metafísico ali do século XVII e XVIII, ele foi se dissolvendo também junto, quer dizer, esse juiz que acha que pode decidir do nada é esse mesmo sujeito que estava pensando num Deus que é o criador de tudo, que ele se coloca nesse lugar e justamente a gente está dizendo aqui, acho que todo mundo concorda que as escolhas são sempre situadas e você precisa levar em conta a situação e mais, você precisa se justificar, né, diante das escolhas, porque há uma indeterminação, não tem uma resposta que você simplesmente possa tirar da cartola, né, você tem que se justificar perante a sociedade, né, e perante os pares. E aí eu acho que então, é um ponto importante, porque também essa visão liberal do mundo então padeceu dessa metafísica, né, de achar que era possível que todos se autorregulassem de uma maneira, né, com uma mão invisível que fosse conduzindo a todos, né? Então também era um sobredeterminismo que não deixava espaço para a escolha, né? Ou que dizia que a escolha era irrelevante porque estava havendo uma escolha que ia acontecendo atrás das pessoas, né? Então acho que esse é o ponto. Quer dizer, alguém tem que decidir hoje em dia. Essa que é a questão. E quem é que vai decidir, como se justifica e como a gente vai participar dessa decisão, especialmente uma decisão que diz respeito à nossa vida. E nesse sentido é que a tradição socialista tem alguma coisa para dizer, né? Que é assim, olha, enfim, nós não vamos explicar tudo, mas a gente tem que participar da decisão, né? Nós queremos participar da decisão que nos afeta. Mas aí que está a questão. Mas ninguém mais decide. Isso é democracia. Ninguém mais tem coragem de decidir, porque decidir significa confrontar o outro. Nós vemos uma complacência psíquica superficial. As pessoas, sempre foi preciso tomar decisões. Nós criamos mecanismos de tomada de decisão e nós criamos mecanismos que prescindem da tomada de decisão, porque a decisão já está tomada. E isso garante uma sociedade estável. Então, e a ideia que tu traz de novo, do socialismo, não, aqui nós temos que participar disso, essa é uma ideia liberal. A ideia liberal é que os processos... Então, eu sou liberal nesse aspecto. Isso. Então, nisso nós estamos de acordo. Nesse ponto, então, eu sou um socialista que incorporou esse liberalismo junto com a Escola de Frankfurt. Claro. Quer dizer, o Neumann, Kirchheimer, todos esses autores também incorporaram o conceito de democracia, né? Isso, que é um processo de tomada de decisão em que aqui é interessante comparar isso com a teoria da evolução, porque a gente diz o seguinte, quando a gente reconhece que nós não sabemos para onde nós vamos, e nós temos que tomar a decisão juntos, não é porque vai ter a melhor decisão de todos, mas porque o conjunto dessa tomada de decisão facilita a funcionalidade do processo. E isso não foi assimilado. O século XIX, quando se pronuncia sobre a humanidade ou faz ciências humanas, ele aponta para utopias. Quando ele fala de biologia, não tem utopia nenhuma. O mundo da biologia evoluiu sem nenhuma previsão, sem nenhum projeto, não havia projeto. Isso é o mundo desenfeitiçado. Esse é o mundo sem valor. Não é bom ou ruim que a gente esteja aqui, nós só estamos. Essa parte, essa questão, Adorno, Horkheimer, esses cientistas aí, vão fazer uma grande luta, a denúncia disso que nós estamos falando, que é a barbárie do sujeito, do seu interior, os estragos que esse cara fala. E aí tem os modos estruturais de resolver. O Habermas, por exemplo, vai substituir o sujeito por uma racionalidade comunicativa, que é um modo de um monte de gente participar, a possibilidade de erro é menor e eu posso participar, pelo menos. Mas ele pressupõe que nós tenhamos uma base comum sobre a qual nós vamos construir. Claro. Mas isso é dubitável. O que mais importante do que esse é um pressuposto metafísico. Para isso você tem que superar essa barbárie interior. Esse cara tem que ser isolado. Eu não diria que é metafísico. Ele está... Quer dizer, eu tenho meus problemas com esse ponto no Habermas também. Mas eu acho que ele está tentando reconstruir as instituições que existem, dizendo, olha, elas funcionam assim. Então, existe uma base comum. Né, que são as instituições. Que são as instituições. Isso eu acho bom, porque as instituições nos ajudam a tomar decisões e, então, os processos ajudam a que a gente faça... Os processos. Os processos. Os processos. Quando eu estava lá discutindo com o Apple, tinha uma base metafísica, eu concordo com você. Mas o problema é que vocês não tocam, com isso, não tocam na crise da política. Quer dizer, o que é o político? É o sujeito que toma decisões. Né? Nós estamos com uma carência, não só no Brasil, mas no Ocidente todo, de ter políticos que realmente ocupem esse lugar. Né?
Aí eu acho que você tem um ponto, Mário, que é o seguinte, é difícil ter um político que ocupe esse lugar, porque é o lugar da representação, que é uma representação de um grupo grande. E essas representações, há muitas representações possíveis. Então, as instituições são mais fortes hoje na manutenção de uma sociedade do que uma figura. E é difícil achar uma figura que seja representativa, porque você pode ter várias representações, você pode ser muitas coisas. Sim, sim. Na verdade, você pode ser determinado por muitas fontes. E quanto mais plural são as fontes de determinação, mais difícil é que uma representação oriente o que a gente tem que fazer. E mais nós somos dependentes de instituições que funcionem assim. Então, esse é um grande limiar. Nós estamos vivendo, para retomar um ponto fundamental que é esse da Europa, nós estamos vivendo na Europa uma sociedade na qual você pode ser muitas coisas, porque há uma base institucional muito forte. Se sobrevier aí um movimento religioso em que você só pode ser uma coisa, a sociedade vai ficar menos plural, e não vamos menos esquecer capaz. Que a nossa vantagem, a nossa quer dizer quem trabalha com o direito, que algumas dessas questões exatamente são resolvidas por um agente externo, construído por todos, que é o direito, que se eu não tenho modo de segurar minha barbárie interior por um processo exterior, é porque aí eu tenho, de fato, a desimportância das instituições e do próprio direito. Acho que esse é um acordo moderno nosso, que acho que a gente pode apertar as mãos nesse sentido da importância do direito. Né? Mas isso rebate... Então, na minha biografia pessoal, na minha escolha pessoal, vou continuar... Então, não posso continuar... Continuar no direito, eu fiquei no direito por causa disso, né? Eu também. Porque não tem uma solução ética. Isso rebate num ponto difícil hoje, que os pais, cada vez mais, não conseguem dizer aos filhos o que pode e o que não pode. Vamos fazer o seguinte, ó, eu prometo, vou falar com a produção, com o André, o Dieter e o pessoal, para fazer um Livre-Arbítrio 2. Por favor. Ótimo. Que já vou deixar combinado com vocês, o Direito e Literatura fica por aqui, assista este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV e Rádio Unicinos. Não esqueça de participar e fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo encontro, prometo fazer o Livre-Arbítrio 2. Até mais.